poder assistir o culto agora. 2 Reis, capítulo 6. Só quem já encontrou, diga graças a Deus. Ok, então vamos pegar aqui do versículo 24, minha gente. Lá no versículo 24 diz assim: E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Aqui já tem entendimento para nós, pessoal. Ben-Hadad, o rei da Síria, era inimigo do povo de Israel. Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu pegar todo o seu exército, vir e cercar Samaria. Ele cercou Samaria, ele montou um cerco, Por quê? Porque ele queria com que eles morressem lá dentro, ou de fome, ou ele queria semear o caos no meio de Samaria. Isso acontece hoje conosco também. Como, pastor? No âmbito espiritual. Você não vê, mas há demônios que estão tentando cercar a tua vida. Tem gente que às vezes diz: pastor, eu não entendo porque que tudo na minha vida dá errado, pastor. Eu sou uma pessoa esforçada, sou inteligente, sou uma pessoa que já até surgiram oportunidades, mas tudo que vou fazer, pastor, a coisa dá errado. E tem aquela pessoa que às vezes se sente mesmo, ela percebe: pastor, parece que tem alguma coisa me cercando, que eu não consigo avançar, eu não consigo ir para frente, minha família não avança, não progride, nós nos esforçamos muito, mas parece que a gente está nadando contra a correnteza. Na verdade, às vezes existe um Ben-Hadad cercando a tua vida. Ben-Hadad aqui era o rei da Síria, mas tem pessoas que às vezes é um demônio que está cercando a vida dela. É um espírito maligno que está cercando ela, que está cercando a família dela. Pastor, mas será que isso pode estar acontecendo com a minha família? Pessoal, na maioria das vezes, quando as pessoas estão vivendo situações como essa e não tem explicação, é o mal, é o diabo. Entenda, pessoal, o diabo odeia a tua família. Pastor, só a minha não, a minha também é de todo qualquer cristão. O diabo não quer que a família exista. Pode observar, eu sei que a gente está transmitindo, não é querendo aqui dar recado para ninguém não, mas pode observar, você já percebeu que até nos noticiários, volta e meia surge uma coisa para tentar acabar com essa instituição tão importante chamada família? É ou não é verdade? Volta e meia, irmão, para inverter os valores, para desmoralizar, para, se desorganizar, desestruturar a família. E a Bíblia diz que por causa da impiedade dos homens é que se levantam muitos príncipes, mas é por causa dos homens justos e fiéis que ela permanece. Glória a Deus que tem homens justos e fiéis orando pela nação, orando pela família. Por quê? Porque o diabo está sempre tentando atrapalhar a família. Ele odeia a tua família, odeia a minha. Ele odeia a família de qualquer pessoa, ele quer destruir. E ele veio para isso, ele veio para roubar, matar e às vezes cerca aquela família, cerca, meu irmão, e às vezes está lá, tentando semear o caos dentro da casa da pessoa. Pastor, o que a pessoa tem que fazer? Bom, tem algumas palavras para nós sabermos como lidar quando o demônio está tentando nos cercar. Se você for comigo para a primeira epístola de Pedro, abre lá comigo, bem na frente, bem adiante mesmo, lá perto já de Apocalipse. Você vai passar quase todos os livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago e 1 de Pedro. Abre lá comigo, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5. Os que encontraram aí, digam amém. No capítulo 5, que é o último capítulo da epístola, o versículo 7 diz assim para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, olhe para mim um pouquinho. A primeira lição aqui, para o inimigo não conseguir cercar você, é você não deixar que a ansiedade tome conta de você. Quem aqui, com toda sinceridade: pastor, esses dias eu andei muito ansioso. Quem andou muito ansioso? Pois lança essa ansiedade da mão do Senhor. Porque essa ansiedade pode acabar se tornando uma brecha para outros problemas, uma brecha para o diabo agir, uma brecha, às vezes, para você perder tua paz, você perder tua fé, perder tua comunhão. É na ansiedade que nós, às vezes, nos precipitamos. Estamos ansiosos por uma coisa e começamos a nos precipitar. Lembra que eu falei no início aqui do irmão, que ele disse que depois que levou a nossa TV para a casa dele, ele começou a ouvir a palavra, ele passou a falar menos e passou a ouvir mais. Então, quando nós estamos ansiosos, às vezes a gente fala demais, fala às vezes até contra Deus. Às vezes na ansiedade você murmura: Deus, que é isso? Eu preciso tanto que isso aconteça agora, não aconteceu. Cadê o Senhor? Tem gente que chega até a dizer: Deus, se o Senhor não for fazer, então não faz. Mas, meu irmão, ninguém dá ordem em Deus. É a ansiedade que está nos levando a errar. E o diabo se aproveita disso. Então não deixe a ansiedade, lance a tua ansiedade em quem? Na mão de quem? De Deus. Coloque toda a tua preocupação nas mãos do Senhor. Agora vem o versículo 8, olha o que ele diz: sede sóbrios
Então, seja uma pessoa sóbria, entendeu? Sobriedade. Pastor, até espiritualmente, nós temos que ser pessoas sóbrias. Se você não está sóbrio, você pode, pessoal, conduzir um veículo, você pode andar na rua segura. Não pode. Uma pessoa que não está sóbria, estou falando aqui da forma física, ela não está sóbria, ela pode tombar, ela pode cair, se ela for para trás de algum veículo motorizado, ela pode causar um acidente. Então, a pessoa que não está sóbria, ela não tem o domínio das suas ações. Então, a pessoa tem que estar sóbria também no mundo espiritual. Como assim, pastor? Você tem que saber o que fala, você tem que saber o que faz. Amém? Por exemplo, a sobriedade é extremamente importante no momento em que o diabo estiver atacando. Você sabe o que responder, você sabe o que falar, você sabe como se conduzir. Imagine quando você não está sóbrio espiritualmente e o diabo usa, às vezes, alguém da tua própria família para te ofender, te ferir. Naquela hora, pessoal, você tem que ser sóbrio para perceber, não, isso é o diabo que está agindo, é o diabo que está tentando tirar a minha paz, não é possível que o meu filho iria me tratar dessa maneira normalmente, não, isso tem uma coisa maligna por trás disso, né? Eu não posso aceitar que o meu familiar fale comigo assim, né? E uma vez que existe um laço de amor entre nós, não, isso é coisa do diabo. Então, naquele momento, a sobriedade é tudo para você não se comportar de forma errada, não falar precipitadamente, não às vezes tomar uma decisão, meu irmão, que você não tem o controle. Então, voltando, sede sóbrio, o que mais? Vigiai. Olha o quanto é importante ser vigilante. O diabo está tentando nos cercar, nós temos que estar vigiando, pessoal. E essa vigilância é em tudo. Tem uma palavra aqui no Salmo 141, por favor, deixa marcado que eu vou... o exemplo é esse daqui. Mas lá no Salmo 141 tem uma palavra que fala que o Davi, ele orou a Deus pedindo, Deus, coloca uma guarda na minha boca. Quem já chegou a ler essa palavra? Ele põe uma guarda. Ele diz, põe uma guarda na minha boca, Senhor. Ele pede para Deus colocar uma guarda. Ele diz, Senhor, e não deixe que o meu coração se incline para o mal. Então você tem que vigiar a sua vida o tempo todo. Eita, rapaz, eu estou falando umas coisas que não era bom falar. Isso acaba sendo minha ruína. Eu lembro de uma senhora que eu conversava com ela há um tempo atrás, ela falou assim, pastor, uma vez eu cheguei em casa e disse, a partir de hoje, ninguém fala mais as palavras que eram comum falar na casa dela. Aí ela foi falar, ninguém fala mais isso. Mas por quê? Perguntaram, mas por quê? Não, porque toda vez que a gente abre a boca para falar isso daqui, nós estamos trazendo coisa ruim para dentro da nossa casa. Então eu quero que a partir de hoje ninguém mais fale. Quer dizer, ela tomou uma atitude por ela mesma, mas ela fez igual o Davi. Colocou uma guarda na boca da sua casa. Ó, quando não falem, senão você está abrindo a porta para as coisas ruins acontecer conosco. É o que nós temos que fazer. Vigiar. Vigie. Você não anda falando umas coisas que o diabo está se aproveitando e usando contra você? Vigie. Você não está tomando umas decisões que está ferindo pessoas, machucando? Vigie. Vigie, né? Observe, por que o inimigo tem se levantado tantas vezes e tem prevalecido contra você? Tem alguma coisa errada, então vigie mais. O que ele diz mais? Vigie, porque o diabo, o vosso adversário. O que o diabo é de nós, pessoal? Adversário. Diga comigo, o diabo é o adversário. Então, se você tem um adversário, o que o adversário faz em relação a você? Luta para te vencer. É isso que o adversário faz. Ele quer todos os dias te derrotar. Então não tem conversa com o diabo não, pessoal. Com ele é o quê? É sobriedade, vigilância, porque ele está o tempo todo ao nosso derredor. Olha o que diz. Ele, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos tragar, nos destruir. Foi isso que Ben-Hadad fez. Foi lá, cercou Samaria e não deixava ninguém entrar e ninguém sair. Eu vou ler para você, você vai ver o caos que ele conseguiu semear dentro de Samaria. E é o mesmo que ele faz hoje também, o diabo. Só que hoje não é o Ben-Hadad. O Ben-Hadad ali é simbólico para nós, simboliza o diabo hoje. Então, o diabo cerca porque ele quer causar o caos na sua família, o caos na sua vida, quer causar destruição, quer causar, meu irmão, quer tirar a paz, tirar o sossego. Então, nós temos que lançar nossa ansiedade nas mãos do Senhor, ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao nosso derredor, querendo nos tragar, nos destruir, nos devorar, como o leão faz com a sua presa. Então, meu irmão, não deixe. E a Bíblia diz que ele está bramando. Quando o leão está bramando, pessoal, é possível ouvir? De longe, né?
Pois então, meu irmão, quando o diabo está também se levantando, bramando contra você, já fica atento, ele tá se preparando para vir contra mim. Eu não vou deixar, eu não vou permitir. Eu vou vigiar, vou ser sóbrio, eu vou estar mais atento. Não vou permitir. Versículo de número 9. Ao qual resisti firmes na fé. E essa é a última lição aqui desse exemplo. Resista firme na fé. Como é que a pessoa resiste firme na fé, pastor Otávio Pio? Olhando para a palavra, obedecendo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Na medida que você ouve a palavra e coloca a palavra de Deus em prática, a sua fé se torna cada vez mais firme. E diz mais, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Às vezes você pensa que é só com você, né? Mas como eu disse, o diabo odeia todas as famílias do planeta. Não tem essa, é do brasileiro, é do americano, é do argentino, é de qualquer lugar. O diabo odeia as famílias, ele quer destruir. Então, as lutas que no mundo todo as pessoas estão enfrentando, você também está. Então, você resista firme na fé. Pastor, eu quero vencer essas aflições. Então, só recapitulando, lance tua ansiedade na mão do Senhor, sobriedade, vigilância e mantenha-se firme na fé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí o diabo não vai te pegar de surpresa, não. Vai tentar, mas não vai conseguir. Voltando para 2 Reis, capítulo 6. Versículo 25 agora, não é isso, gente? Voltando. 2 Reis. Aí o versículo 25, ele diz para nós o seguinte, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pão por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Olha que situação, minha gente. Esse inimigo semeou o caos. Você vê que as pessoas começaram a passar fome, é o que eu falei para você. Ele veio para roubar, matar e o quê? Destruir. Quando ele cerca uma família, é para colocar a pessoa em situação desesperadora. A cidade começou a passar fome, passar necessidade, a ponto de que, pessoal, as pessoas estavam vendendo esterco de pombo. Para quê, pastor? Eles estavam usando de alguma forma ali para contribuir para o alimento deles. Né? As pessoas compravam, vendiam a cabeça de um jumento, entendeu? E pessoas disputavam a cabeça de um jumento. Quem é que quer comer a cabeça de um jumento? Mas disputavam, porque a coisa estava difícil. Versículo de número 27. Então ele lhe disse, se o Senhor não acode você, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Aí a coisa ficou tão difícil. Aí uma mulher pegou, viu o rei passando e gritou, rei, acode-me, rei. Acode-me, rei, ajude-me. Me ajuda, rei. A situação está ruim, está difícil. E o rei disse, já imaginou, pessoal? O rei, ele disse, como que eu vou te acudir? As eiras estão vazias, não tem trigo, não. Ele disse, os lagares não têm vindo, aonde que eu vou te acudir? Se Deus não te acode, eu que vou te acudir. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para você. Aquele homem estava coberto de razão. Ele não podia ajudar ela. Entendeu? Só quem podia ajudar ela era Deus. Mas o problema está justamente bem aí. As pessoas clamam ao homem, mas não clamam a quem? A Deus. O problema está bem aí. Entendeu? Às vezes está lá o filho, né? A pessoa já fez tudo aí. Eu vou mandar você para a casa do fulano. Né? Vou mandar você morar com fulano. Mas não vai melhorar não, meu irmão. Quem transforma as pessoas é Deus. Diga amém, Jesus. É Deus. O marido, sabe de uma coisa? Vamos nos separar. Não é para separar, não. É botar o joelho no chão e dizer, meu Deus, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu ajudador. Deus, eu quero ver o Senhor fazer uma obra. Pastor, e se aquela pessoa não quisesse permitir agir? Mas você sabe que colocou teu joelho no chão e fez o certo. Diga glória a Deus. E fez o certo, você não jogou a toalha, você não entregou os pontos. Então, naquele momento, a mulher, em vez de clamar a Deus, não foi clamar ao rei. Ô rei, me acode, rei, me ajuda. Me tira dessa. O rei disse, eu vou te acudir, eu não posso fazer. Pessoal, lê para mim o Salmo 121. Lê comigo aí, vamos ler, todo mundo junto. Pega aí, Salmo 121. Tem gente que já conhece de cor esse salmo, né, pessoal? Mas vamos ler juntos aqui, por favor. Se você puder. Bem rapidinho. Deixa eu ver se você já até conseguiu encontrar. Quem encontrou, diga amém. Olha aí, tem gente que já tem até marcado lá a página. O Salmo 121, o versículo 1 diz assim, ó, elevo os olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O que a Bíblia diz? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e é de lá que vem o teu socorro, pessoal. Se o homem não pôde fazer, não vai fazer, quem vai fazer é Deus. Você tem que clamar a Deus. Olha o que diz o versículo seguinte: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscaneja. Pessoal, Deus nunca perde, meu irmão, o horário, nunca cochila, Ele está sempre 24 horas atento para nos ajudar. Nós só temos que clamar a Ele. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama-me que eu te responderei. Está escrito na palavra. Clama-me que eu te responderei. Então nós só temos que ir a Deus. Mas às vezes, como eu disse agora há pouco, nós, ao invés de buscarmos o socorro do Senhor, estamos buscando o socorro de quem? Do homem. Gente, o homem é só uma ponte, o homem é só um instrumento, mas quem faz a obra é Deus, amém? Tem gente que às vezes acha que até deve alguma coisa a mim. Ou não, pastor, porque o Senhor foi muito... Não, eu fui usado. Deus poderia usar qualquer uma outra pessoa. Diga amém. Meu irmão, nunca vá nessa coisa que o diabo coloca na mente de alguns, de ficar seguindo o homem, de ir atrás de um. Não vá, porque o homem não pode fazer nada para você. O homem depende de Deus. Eu estou pregando a palavra, mas eu tenho que me esforçar para cumpri-la também. Quem me entende, diga amém. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Você depende. Mas foi o fulano. Não, ele foi um instrumento na mão do Senhor. E você, meu irmão, tem que entender que teu socorro vem do Senhor e é a Ele que você deve alguma coisa. Diga amém, Jesus. Deixa eu voltar, porque o tempo aqui, pessoal, a gente não permite a gente explanar muito mais. Voltando para 2 Reis, capítulo 6, mas creio que essa parte ficou bem entendida. Sim ou não, igreja? Então, voltando, 2 Reis, capítulo 6, versículo 28 agora, né? Eu quero ler com você. Disse mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Pessoal, olha que situação desesperadora. A mulher pegou, combinou com a outra: olha, nós estamos morrendo de fome. Vamos fazer alguma coisa para salvar os nossos filhos, né? Eu vou oferecer para você minha perna, né? A gente cozinha ela e dá de comer para o filho. Não, ela disse: vamos salvar a nossa vida, né? Eu ofereço o meu filho para a gente comer. Pessoal, isso daqui não é história não, viu? Aconteceu mesmo. E elas combinaram em pegar o filho e matar e comer. Canibalismo. Se tornaram canibais. Pessoa que come um outro igual é o quê? É canibal. Canibalismo. Pessoal, não podia ser Deus que estava ali no meio daquilo. Era o demônio que estava agindo ali, o diabo que estava agindo ali. Você sabe, pessoal, como falando, não é falando de crença de ninguém, mas você sabe que os demônios, quando manifestam em certos rituais, às vezes leva a pessoa até comer carne humana. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Pois é. E era o que estava acontecendo. Mataram o próprio filho, sacrifício de uma criança. E comeram. Disseram: vão matar. E comeram. Deus estava longe deles ali. Mas por que Deus estava longe? Porque não buscavam Deus. Se você busca Deus, Deus sempre dá uma solução. Diga amém. Havia uma mulher... Eu não vou abrir agora o texto para você, mas eu quero que você leia. Está lá em Gênesis. Você pode pegar lá em Gênesis a trajetória dela, ali do capítulo 20 a 22. Essa mulher, ela chama-se Agar. A Agar, ela era escrava egípcia. Se tornou, então, escrava de Sara. Eu estou falando assim para você entender. Ela não era israelita. Ela não conhecia esse Deus, ela não servia esse Deus. Ela foi parar na casa de Abraão, porque foi ser escrava de Sara, porque quando Abraão passou pelo Egito, ela é quem cuidava lá da Sara. E ela virou escrava de Sara, Agar. E essa mulher, essa escrava, ela então, por uma ação precipitada de Sara, ela acaba então engravidando e dentro do ventre dela está ali, pessoal, uma criança abençoada. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Ela tem uma herança do Senhor dentro dela, o filho do Abraão. Por causa do Abraão, toda a semente de Abraão seria abençoada. Então está dentro do ventre dela. Por favor, entenda, ela não deu em cima do Abraão, ela não quis deitar com o Abraão, não. A Sara, mulher do Abraão, numa decisão precipitada, chamou o Abraão e disse: Abraão,
eu quero que você deite-se com a minha escrava. Mas se ela não quiser, não, ela não tem que querer, ela é minha escrava, ela tem que obedecer. Você deita com ela, porque quando ela engravidar, eu vou pegar o filho para mim. Aquela história, né, barriga de aluguel, né? Vou pegar o filho para mim. Sara achou que isso ia dar certo. Não pode dar certo uma coisa que você faz sem a direção de Deus. Tudo que você faz na direção de Deus pode, humanamente falando, não ter a mínima condição de dar certo. Vai dar certo. Mas se você faz sem a direção de Deus, humanamente tem tudo para dar certo e às vezes dá errado. Porque as coisas só são acertadas quando é na direção de Deus. Aí a Sara viu que não deu certo. Mas para Agar deu certo. Por quê? Porque, como eu disse, ela não deu em cima do Abrão, ela não queria deitar com Abrão, ela foi obrigada, né, a receber ele ali como homem na vida dela, porque ela era escrava. Mas aí agora ela tinha no ventre dela um filho que era uma bênção de Deus na vida dela. O filho que era descendente de Abrão. Ela, então, numa situação de desespero, ela pensou, então, em abrir mão desse filho, porque não tinha água mais para dar ele para comer, para ele beber, e nem tinha comida para dar para ele para comer. Ela, então, pensou em abandonar ele. Isso daqui o menino já está nascido, tá? Eu contei essa parte para você poder entender. Ele já está nascido. Ela, então, deixa ele a uma certa distância e fica de longe ali. Meu Deus, eu não tenho que dar de comer para esse menino. Eu não tenho mais água para dar para ele. Meu Deus, eu não quero nem ouvir esse menino morrer. E ficou de longe lá chorando. A Bíblia diz que um anjo apareceu para ela e disse: Agar, pega na mão do menino e levanta ele e dá de beber para ele. Tinha um poço a poucos metros dela. Acredito que esse poço já estava ali, mas ela não conseguia enxergar por causa da situação desesperadora. E Deus mostrou a solução. Por que você está contando tudo isso? Para você entender que se você esperar de Deus, sempre tem uma solução. Diga glória a Deus. Não tem que praticar canibalismo, não tem que ferir ninguém, machucar ninguém, não tem que pensar em, não, eu não estou nem aí, é um por todos agora, eu vou puxar, olha, cada um por si, eu vou puxar o tapete, eu não estou nem aí, eu só quero me dar bem. Vá a Deus, Deus vai te ajudar e você não vai machucar ninguém, nem ferir ninguém, nem entristecer ninguém. Diga amém? Mas aquele povo lá não fez isso. Então, você viu o exemplo da Agar? Agar era escrava, nem conhecia esse Deus, mas porque estava lá, na hora, meu Deus, eu agora, Deus, eu não quero nem ver esse menino morrer. Um anjo apareceu e disse para ela: tem água, bebe a água e dá para o menino beber. O menino sobreviveu, se tornou uma nação poderosa. Diga glória a Deus. E a Agar está sendo lembrada até hoje, porque eu estou contando a história dela para você. Está lá na Bíblia. Então, isso daqui é uma lição para nós. Se você buscar Deus, seja a situação que for, Ele será o teu socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, o que estava acontecendo em Samaria era a falta deles buscarem a quem? A Deus. Foi por isso que eles começaram a comer cabeça de jumento, começaram então a ter que vender disputando esterco de pombo e chegaram ao cúmulo de matar uma criança para poder comer carne humana praticando o canibalismo, porque não buscaram Deus. Quando você busca Deus, Deus sempre dá uma solução. E a solução que Ele dá, a bênção que enriquece não traz dores. Diga amém? Voltando, pessoal, para o versículo agora de número 29. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, escondeu então o seu filho. Continuando diz, sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Pessoal, a situação foi demais. O rei, então, rasgou as vestes, mas não adianta de nada rasgar as vestes. Na verdade, você sabe o que Deus hoje espera de cada um de nós? Que nós vamos rasgar o coração na presença dele. Diga assim, eu vou rasgar meu coração na presença de Deus. Rasga o seu coração, rasga a sua alma. Chora. Você não precisa fazer isso para os outros, não. Mas para Deus você faz. Você rasga o coração, você chora na presença dele. Ele vai te ouvir, ele vai te responder. Ele vai ser o teu socorro. Diga amém? Tem uma passagem aqui. Deixa eu abrir aqui no Salmo. Rapidinho, se você puder, abre aí comigo no Salmo. Quem puder, vai lá no Salmo, por favor. É bem rapidinho. O 55. Quem encontrou, diga amém. 55, tá? Versículo 22. Olha o que diz. Lança o teu cuidado sobre quem? O Senhor. O que é o cuidado? Tuas preocupações, teus problemas, tuas lutas, tuas adversidades, tuas impossibilidades. Lance sobre o Senhor. Ele te susterá
nunca permitirá que o justo seja abalado. Diga amém? Então, está difícil, está complicado, está quase impossível. Lance esse cuidado na mão do Senhor, que Ele sustentará você, Ele susterá você e Ele não deixará que o justo seja abalado. Então, não é protestar para os homens, é você rasgar o coração na presença de Deus e lançar nas mãos do Senhor. Aí Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai, meu irmão, fortalecer o teu coração e não vai deixar você ser vencido. Mas para fechar a mensagem, pessoal, porque o tempo aqui acabou dentro da parte da pregação, voltando para 2 Reis 6, e diz: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, o filho de Zafate, fica hoje sobre ele. Pastor, o que é isso? Ele ameaçou o homem de Deus. Ele disse assim, que hoje todo mundo saiba que eu estou decretando a morte de Eliseu, que a culpa é dele. Foi isso que ele disse, publicamente, rasgou as vestes. Eu estou hoje deixando claro que Eliseu vai pagar por tudo isso. Só, gente, que Eliseu, o profeta, não tinha nada a ver. O pecado era deles. Mas é o que eu disse agora há pouco. Quando a gente não lança nossas preocupações nas mãos do Senhor, que a gente não lança nossa ansiedade, a gente toma atitude errada, fala coisa que não deve. A esposa fica culpando o marido fica culpando a esposa, o pai fica culpando o filho fica culpando o pai, nós ficamos culpando, né, as autoridades, nós ficamos procurando alguém para culpar. Nós temos que ir a Deus e entregar na mão do Senhor, porque se você lançar os teus cuidados na mão do Senhor, pode ter absoluta certeza, Ele susterá você e não vai desamparar o justo. Quem aqui, pastor, eu estou me esforçando para ser justo, levante a mão. Ele não vai abandonar você. Isso pode ter absoluta certeza. Lance na mão dele, mas não fique tomando atitude por você mesmo, como ele, vou acabar com Eliseu, porque você vai se arrepender depois. Então entrega na mão do Senhor. Até uma injustiça que você estiver sofrendo agora, vá lá, entrega na mão do Senhor. Se existem meios corretos de você lutar pelo direito que é seu, faça isso, mas lançando o teu cuidado na mão do Senhor, que Deus nunca abandonará o justo. Amém, gente?